Queridos irmãos, que muita graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossos corações. Gostaria de começar ouvindo com você um pequeno trecho de uma música que me inspirou muito, cantada em hebraico, que nos inspira justamente a partir do cântico da adoração a Yahvé, que essa canção faz sobre a cidade de Jerusalém, cidade importante no culto judaico. Então, justamente dentro dessa ideia da importância dos lugares, dos caminhos que Jesus percorreu, a cidade onde ele esteve, é que nós baseamos muitas das questões que queremos levantar nesse dia sobre o texto de Mateus, capítulo 4, versículo 12 e 13. Vamos lá ouvir um pedacinho. Que coisa linda, né? A importância de uma canção dessa natureza, que exalta os dotes da cidade de Jerusalém, as promessas da cidade de Jerusalém, que aponta para as profecias finais, os eventos finais que haveremos de viver como povo de Deus, como humanidade, apontando para essa cidade. É muito importante conhecermos algumas questões dessa geografia bíblica para que nós localizemos com mais precisão, mais entendimento os textos que nós vamos lendo. Mas vamos seguir adiante. Na semana passada nós havíamos parado justamente nos últimos dois pontos que queríamos asseverar entre o final do ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus. Então vamos aqui. Um desses pontos é que Jesus deixa a Judeia para se cumprisse a profecia vaticinada pelo profeta Isaías. Então há uma questão aqui profética envolvida, de que o ministério de Jesus seria exercido justamente na região da Galileia, né? Vamos entender aqui, talvez não seja a melhor maneira, mas é a que eu encontro mais plausível para nós entendermos, de que a Palestina estava dividida em três regiões, né? Nós vamos encontrar aí a região da Judeia, da Galileia e Pérea e Decápolis, né? Então Jesus está na Judeia e ele vai para a Judeia para cumprir dois processos muito importantes para o início do seu ministério, que é o batismo, né, que ele é submetido por João, e depois os 40 dias que ele passa no deserto, sendo tentado. O outro fato dentro disso muito importante, que nós não poderíamos deixar passar em branco, é que Jesus ele considerava de forma muito racional, precisa, as questões que envolvia ele e o seu ministério. E lá na Judeia, Jesus começa a perceber de que há um aumento considerável da oposição, né, à pessoa dele,
pessoa dele e de João Batista também. Nós não podemos nos esquecer de que esse período é um movimento dito messiânico, é muito grande, muitas pessoas se apresentando como Messias, e ali o status quo que os líderes religiosos tinham era muito grande. Eles não queriam perder isto, e muito mais do que isso, tentar também filtrar muito. Eram dezenas de pessoas se apresentando como Cristo naquele período. Então, o que é que acontece? Assim como a hostilidade que culmina com a prisão de João Batista é algo que também começa a marcar a própria caminhada de Jesus ali na Judéia. Nós não podemos nos esquecer de que o João Batista ele fez e desenvolveu muito bem o seu ministério. E assim que João batiza Jesus, ele identifica publicamente de que aquele Jesus que ele batizava era o Cristo esperado, era o Messias, aquele que viria da parte de Deus anunciar essa nova, como é que se diz? Essa nova ação de reaproximação de Deus. Então é bom que nós não nos esqueçamos disto. E é por conta disso que essa hostilidade e essa perseguição, essa oposição, elas começam a ser marcas visíveis, dando a Jesus essa condição de sair da Judéia e ir para uma outra área, onde ainda não havia sido estabelecido esse tipo de perseguição. É bom que eu denote nesse momento de que nós temos ouvido aí determinados líderes que dizem de que é covardia, a igreja não está aberta, de que Deus vai nos preservar do vírus, de que a igreja não pode se deixar manobrar por essas situações. Eu quero dizer de que, independentemente do que politicamente muitos têm tentado se aproveitar nesta hora dessa situação muito triste, calamitosa, que nós temos vivido com o coronavírus, de que nós não podemos esquecer de que Jesus tinha essa consideração. Quando ele analisou, interpretou, discerniu de que não era o momento exato para ele permanecer ali na Judéia, o que é que ele faz? Diante dessa perseguição, dessa oposição crescente, ele se desloca para uma região onde ele sabia que enfrentaria inicialmente menos perseguição e oposição. Só lembrando aqui no mapa, nós vamos ter de que aqui é o Mar Morto, onde o Rio Jordão deságua, né? E é nessa região daqui que João está e que Jesus está também. A idade de Jesus, como nós falamos, consenso, e até a partir mesmo de textos bíblicos, mais adiante nós vamos estudar isso, que provavelmente Jesus viveu 33 anos e alguns meses, de que 33 anos da vida de Jesus, seguramente, ele viveu na Galileia. E alguns meses, né, ele esteve aí na Judéia, né? Então, é bom que nós lembremos isto, de que essa região da Judéia foi importante, é importante, quando nós pensamos nessa condição de início de ministério marcados pela questão do batismo e pela tentação que ele vai ser submetido aí no deserto. Aqui também nós podemos ver no mapa, né, cidade de Qumran, ou me perdoe, a localidade de Qumran, que é um abrigo no deserto para alguns que se consideravam somente eles salvos e estudiosos das Escrituras, né? Mas vamos lá adiante. Jesus sai da Judéia e vai para a Galileia. Isso é fato, e nós vamos ver o texto bíblico que nos assevera essa verdade. Então, uma outra coisa importante aqui é lembrarmos justamente dessa condição aqui, de que dentro desse texto nós temos no período da vida de Jesus, 3 territórios distintos.
Nós temos aqui em azul a Judéia, em laranja a Galileia e a Pérea, e em verde Decápolis. Isso daqui nós lembramos aos irmãos de que Antípatros, né, que conquistou para Roma, era o Indomeu, essa região, depois passou esse domínio, era um vassalo de Roma, né, ao seu filho chamado Herodes, primeiro o Herodes o Grande, e que Herodes o Grande, ao final da sua vida, partilhou esse território para os seus filhos. A parte azul, que é a Judéia, né, ficou com Herodes Arqueleu. Essa parte laranja ficou sobre a herança, o domínio de Herodes Antipas. E essa área verde daqui, Decápolis, de que ficaria, em tese, né, sobre o domínio do seu filho Herodes Filipe. Então, essas três regiões, só para lembrar que Jesus está aqui na Judéia e sai para a Galileia. Então, ele sai de uma área que está sob o domínio de um dos filhos de Herodes Grande, vai para a Galileia, onde está sob o domínio. E que nesse período também tinha a ingerência de Herodes Arqueleu, aqui sobre essa área da, como é que se diz, Judéia. Jesus vai uma outra vez para Galileia, né, para cumprir aí o seu ministério. Mateus capítulo 4, versículo 12 e 13, que eu lerei com vocês. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. Então, esse é o texto base que nós vamos, a partir dele, caminharmos aqui no nosso estudo doutrinário. O texto vai dizer que Jesus ele sai da Judéia e vai para a Galileia, né? E na Galileia ele volta para Nazaré. É uma cidade importante aí dentro da história bíblica, porque Nazaré é a cidade onde Maria nasce, onde é anunciado a sua gravidez, né? E onde Jesus passa grande parte da sua vida, desde o seu nascimento até a sua vida adulta. Então, eu quero mostrar a você um pequeno vídeo sobre essa região de Nazaré hoje, mas fazendo um link a Nazaré na antiguidade, no período de Jesus. Mais um dia aqui em Nazaré, afinal de contas é a cidade onde Jesus passou a maior parte da sua vida. Saí da igreja da Anunciação, onde eu gravei o programa passado, e vou agora em direção à sinagoga onde Jesus frequentava aqui na cidade, que é muito próxima à sua casa. Saio aqui da igreja, que é cristã, vou à sinagoga, que é judaica, e para chegar até lá, atravessar o mercado árabe. Simplesmente coisas aqui de Israel. Que é muito doido andando nesses lugares, muito doido. Olha o açougue, galera. Olha o açougue dos caras, carne tudo pendurada.
De acordo com a placa, eu estou numa sinagoga. Agora a pergunta é a seguinte: o que esta cruz está fazendo aqui dentro? Na realidade, aqui embaixo dessa estrutura toda existe a base da sinagoga do tempo de Jesus. Os cristãos do quarto século afirmavam que esta era a sinagoga que Jesus vinha aos sábados. No ano 1100, os cruzados vêm exatamente aqui nesse lugar e constroem uma igreja em cima da base dessa sinagoga, por isso o lugar se chama Sinagoga Igreja. No livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 16, o relato bíblico nos diz que Jesus frequentava a sinagoga aqui em Nazaré. Num desses sábados, ele vem até aqui. Já existia uma grande expectativa nas pessoas, porque eles já estavam ouvindo o que Jesus estava fazendo lá em Cafarnaum, seus milagres e suas curas. Imagina isso aqui lotado, as pessoas lhe entregam as escrituras, ele abre o texto de Isaías no capítulo 61, versículo 1, e após ler o texto ele diz: vocês acabam de ver a profecia se cumprir. Numa tradução mais livre, vocês acabaram de conhecer o Messias. O pessoal fica olhando um pouco para ele, de repente alguém fala assim: peraí, você não é Jesus, aquele menininho pequeno, filho de José o carpinteiro, que ficava brincando por aqui e fazendo bagunça? Como é que você diz uma coisa dessas? Jesus vem, vira para eles e fala: tenho certeza que daqui a pouco vocês vão citar aquele ditado que é muito popular aqui entre os sírios e nós aqui da Galileia: médico, cura-te a ti mesmo. O que vocês querem mesmo é que eu faça os milagres que eu tenho feito lá em Cafarnaum aqui para vocês. E eu vou dizer, nenhum profeta é bem recebido na sua própria casa. Vê o exemplo de Elias, que nos 3 anos e meio de fome que tiveram aqui em Israel, foi para o Líbano e curou o filho de uma viúva lá em Sidom. Eliseu também se encontrou com Naamã, capitão do exército sírio, e curou ele de uma lepra. 2 casos de profetas aqui de Israel que curaram 2 estrangeiros, 2 pessoas fora do seu ambiente de convivência. As pessoas por aqui perceberam que Jesus não ia fazer nada do que eles estavam esperando, ficaram bravas com ele, tiraram ele daqui e levaram até o Monte do Precipício, para onde eu estou indo agora. Saí da sinagoga, atravessei o mercado árabe, passei também pela igreja da Anunciação e eu estou chegando agora em frente ao quiosque Casa Nova. Daqui eu sigo depois para pegar meu carro em direção ao Monte do Precipício, mas eu quero te mostrar uma comida muito típica aqui de Israel, que apesar de ser de origem árabe, é muito popular entre os israelenses, que é o falafel, esse bolinho frito de grão de bico, misturado com alho, salsa e alguns temperos aqui do Oriente. É muito comum as pessoas comerem o falafel dentro do pão pita, como uma espécie de um sanduíche aqui. O meu hoje vai com hummus e tomate, mas você pode colocar tahine, alface, o que você achar gostoso, que tiver disponível ali, você pode colocar aqui dentro do seu sanduíche. Acompanhando o meu sanduíche, um belo suco de romã. Dizem que é um excelente anti-inflamatório e que faz muito bem para a saúde. Hora então de comer. Estava precisando de uma comida. Mais uma parada antes de eu chegar até o Monte do Precipício. Aqui tem uma fonte que existe desde a época quando Maria ainda era muito pequenininha, aqui na cidade de Nazaré. E de acordo com o Evangelho de Tiago, que é um livro não canônico, não está na nossa Bíblia, diz que Maria teria vindo até esse lugar aqui tirar a água e que um anjo teria vindo anunciar o nascimento de Jesus. Ela se assustou, voltou correndo para casa e lá novamente o anjo veio falar com ela e ali anunciou o nascimento de Jesus. Dá para adivinhar o lugar que eu acabo de chegar? Esse aqui é o Monte do Precipício. São 3 quilômetros aproximadamente lá da sinagoga até aqui o Monte do Precipício. A Bíblia não é muito clara em dizer como Jesus saiu daqui, apenas cita que ele passou pelo meio das pessoas. Aqui atrás, o Monte Tabor, um dos possíveis locais da transfiguração de Jesus, e esse vale se chama Jezreel, que significa Deus semeia. Eu espero que você tenha gostado de mais um dia em Nazaré. Se você quiser ver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha o seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. E daqui eu estou seguindo em direção a Nazaré Village, um lugar que mostra como as pessoas viviam na época de Jesus.
mais adiante nós vamos ver quais foram os reais motivos que levaram Jesus a deixar a cidade de Nazaré e ir para Cafarnaum. Só lembrando de que Nazaré era um arraialzinho, no máximo com 500 pessoas, né? E que não tinha muita significância política no período. Mas isso nós discutiremos mais adiante. Jesus vai, como o texto diz, né, como nós lemos, versículo 13, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, né, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, as escrituras que estão nos dizendo isto, né? Capítulo 4 de Mateus, versículo 13, repetindo. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Vamos ver também um pouquinho sobre essa cidade. E hoje eu estou visitando um dos lugares que eu mais gosto aqui na Galileia, que é a cidade de Cafarnaum. E aqui na minha frente, quem está me recebendo? Pedro, um dos discípulos de Jesus, que morava aqui na cidade e que era pescador. A gente percebe isso logo aqui aos seus pés, um grande peixe. E Pedro ainda segura nas suas mãos mais 2 objetos. Na sua mão direita, ele tem 2 chaves, que se refere àquele texto de Mateus, capítulo 16, versículo 19, onde Jesus diz a ele: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Na mão esquerda, ele tem um cajado, onde um outro texto de João capítulo 21, versículo 16, diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Antes de conhecer Cafarnaum, vamos entender onde ela está localizada. Ela fica ao norte de Israel, mais precisamente na margem noroeste do Mar da Galileia, cerca de 8 quilômetros de Betsaida, cidade onde André e Pedro nasceram. 8 quilômetros de Corazim e 7 quilômetros de Genezaré. Uma outra cidade importante da região, que é Tiberíades, fica a 16 quilômetros. Está localizada a cerca de 170 quilômetros de uma das cidades mais conhecidas de Israel, que é Jerusalém. E o que chama muito a atenção da gente aqui na cidade é essa sinagoga aqui, construída no século IV. Agora, vem comigo e vê que interessante isso aqui. Pedra branca, século IV. Agora, aqui, gente, vou dar um pulo aqui. Essa base aqui, ó. Você tá vendo? Essas pedras pretas aqui, base da sinagoga do 1º século. Base da sinagoga da época de Jesus. Você pode perceber pelas ruínas aqui da cidade de Cafarnaum que ela era uma cidade muito pequena. Cafarnaum, aldeia de Naum, é a tradução do nome da cidade. Então, essas ruínas que estão aqui na minha frente são do 1º século, as mesmas ruínas que fazem a base da sinagoga do tempo de Jesus. É impressionante você imaginar que aqui há 2000 anos estava cheio de gente caminhando por aqui, tantos milagres Jesus fez aqui nessa cidade. A mulher que tinha uma hemorragia muito grave cruzou com Jesus por aqui, tantos textos interessantes que você vê na Bíblia relacionados aqui a esse lugar. Alguns estudiosos arriscam dizer que Cafarnaum, na época de Jesus, não tinha mais de 1.500 habitantes, por isso realmente
ela era uma vila. Mas isso não significa que ela não era importante, muito pelo contrário, era uma das cidades mais estratégicas aqui da região. Por isso que todos os mercadores vindos aqui da região ou dos outros países eram obrigados a passar por Cafarnaum, onde ficava a alfândega de toda a região. Dentro da alfândega, os fiscais da Receita, gente muito odiada naquele tempo por serem altamente corruptos. No meio deles, uma pessoa chama a atenção de Jesus, Mateus, que futuramente se tornou um dos seus discípulos. O que é muito interessante numa viagem como essa é você pegar um texto bíblico e torná-lo uma imagem colorida para você. É o que eu vou fazer agora. Imagina comigo Jesus e seus discípulos saindo aqui da sinagoga e caminhando em direção à casa de Pedro. Eles vinham andando por aqui tranquilamente, com certeza conheciam as pessoas que moravam por aqui. Existe um costume na religião judaica daquele tempo de que as pessoas, quando saíam na sinagoga, iam comer na casa de algum conhecido. E aqui Jesus, Pedro e os discípulos estão fazendo, chegando aqui até onde a tradição diz que é a casa de Pedro. Você pode perceber, é uma distância muito próxima. O mar está logo ali na frente. Aqui é a casa de Pedro, né, que era um pescador, e a sinagoga bem aqui na frente. Essas ruínas que você vê por aqui, primeiro aquela lá de dentro, arredondada, é a base de uma Domus Ecclesia. Essa outra parte aqui, essa maior em forma octagonal, já é a base da igreja bizantina, onde a tradição nos diz que é a casa de Pedro. Algo que é bem possível, já que no segundo século encontraram inscrições cristãs dentro de algumas pedras aqui nesse local. Nas escavações que ocorreram de 1905 a 1926, encontraram aqui artefatos, materiais de pesca e um recipiente onde se guardavam peixes, além de uma das principais coisas que acontecem aqui no Oriente Médio, que é a tradição oral. Imagina só, você numa cidade do interior do Brasil, chega para uma pessoa e pergunta: por gentileza, você sabe onde fica a rua Dr. Paulo de Carvalho, número 55? Com certeza a maioria das pessoas não tem a mínima ideia, mas se você falar onde é a casa do Zé, o marceneiro, ou do Paulo, o encanador, aí as pessoas sabem te direcionar exatamente para o lugar. A mesma coisa acontecia por aqui. Durante muitos anos as pessoas perguntavam: onde fica a casa de Pedro Pescador? A casa de Pedro Pescador fica exatamente aqui nesse lugar. Isso é o que nós chamamos de tradição oral. Jesus sai da sinagoga, chega com Pedro aqui e encontra a sogra de Pedro enferma, com uma grande febre. Jesus vem e cura a sogra dele dessa enfermidade. Como eu já disse e gosto de dizer, mais uma página saindo da Bíblia e se transformando numa imagem colorida para você. Então essa construção enorme aqui que você está vendo, que parece uma nave espacial, é uma igreja construída agora aqui no século XX, em cima da casa onde morava Pedro. Eu espero que você tenha gostado de conhecer Cafarnaum, e se você quiser viver uma experiência como esta, entre em contato com a Home Tour, escolha seu grupo, vai ser um prazer enorme ter você por aqui. Estou saindo agora em direção a Tavra, local da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas essas imagens você vai ver no próximo programa. E eu te espero por lá, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens. Que bom, né, meus amados? Eu frisei nesse estudo justamente essa questão da saída de Jesus da Judéia para a Galileia. É como se ele saísse da região aqui no Brasil sul e viesse para o Nordeste, né? Em que o sul tem várias cidades, várias localidades, Nordeste outras tantas cidades e localidades. E tudo isso foi ensejado por um propósito profético e também pela questão daquilo que Jesus avaliava no início do seu ministério agora, em relação a ficar lá na Judéia e, quem sabe, ser preso, ser podado já no início, na saída do exercício do seu ministério. Mas ele, como Deus
e como homem, 100% Deus, 100% homem, entendeu que deveria ter a atitude de se preservar, saindo da Judéia e indo para a Galileia. Galileia, o caminho normal era ele voltar para Nazaré, a cidade da sua vida inteira, desde o seu nascimento até a sua idade de início de ministério aos 30 anos, né? Mas lá vai acontecer alguns fatos que o impele a ir para outro lugar. No caso, como o texto bíblico nos relata aqui, né? Deixou Nazaré e foi habitar em Cafarnaum. Uma coisa também final que eu quero chamar a atenção, de que esse verbo aqui, deixar a Nazaré e ir para Cafarnaum, traz a ideia de que Jesus comprou uma casa, comprou um local, né? A ideia, mais ou menos, que o verbo transmite é esta. Ele não ficou ali de empréstimo ou ao relento de ajuda, não. Ele pega aquilo que possuía, provavelmente lá em Nazaré, e migra agora para a cidade de Cafarnaum. Eu espero de que esse estudo tenha aberto a sua mente e seu coração para essa maravilhosa história da vida e do ministério de Jesus. Me empolga, e eu espero que você também esteja empolgado, e quem sabe Deus nos permita ainda pela Hometur, quem sabe, nem conheço quem são os donos ou como funciona, mas gosto muito dos seus vídeos, de como eles gerenciam essa questão dos caminhos que Jesus percorreu ali em Israel. Quem sabe nós um dia não possamos juntos estarmos lá ao vivo e a cores, presenciando e experimentando cada uma dessas situações. Vamos orar e logo após que a paz e a graça de Jesus permaneçam abundantes em seus corações. Maravilhoso Deus, Pai eterno, te damos gratidão por podermos conhecer e prosseguir conhecendo a Tua palavra. Dar-nos a Tua bênção, abençoa cada família, cada irmão, cada mulher, cada homem, cada ancião. Abençoa todos que puderam nos ouvir através desse vídeo. Que Tu lhes conceda graça em abundância. Nós oramos agradecidos em tudo, hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, até o próximo encontro, até o próximo estudo, em nome de Jesus.